Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito 150 salmos em 150 dias. E hoje vamos meditar um pouco no Salmo 55. Não perca logo após a leitura do Salmo uma reflexão. Deus vai falar ao seu coração. O Salmo tem o título Ao Mestre de Canto para Instrumentos de Corda. Salmo didático de Davi. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, terror e tremor me sobrevêm, e horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia. Há destruição no meio dela, das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam à cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. E as suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Esse salmo mostra o desânimo pela deslealdade de um amigo íntimo, onde o rei Davi fugia do seu filho Absalão. E esse amigo, provavelmente, que ele fala lá em 2 Samuel, o segundo livro de Samuel, no capítulo 15, mais ou menos, o 18, mostra toda essa situação. Provavelmente Aitofel, ele fala, ele era conselheiro pessoal do rei Davi e amigo íntimo, mas que logo depois se aliou ao seu filho Absalão, que se rebeliou contra ele, contra o seu pai Davi, para tomar o seu trono. Tentou usurpar
o trono do seu pai, Davi. Então Davi se achou ali nessa situação, sobrecarregado fisicamente, mentalmente, emocionalmente, sentindo-se triste, traído, sem forças, ferido em seu coração e em pânico, porque amava o seu filho e não queria o seu mal, a sua destruição. Porém, ele sabia que ele, como rei, era muito odiado por seus inimigos, mas ele era muito querido também pelo povo de Israel, porque sabiam dos seus feitos e ele já havia matado o gigante filisteu, já tinha lutado em muitas batalhas e vencido. Todo mundo sabia dos seus feitos e é por isso que até o rei Saul morria de inveja dele momentos antes, tempos antes. E aí o que acontece? Era triste para ele ver o seu próprio filho se rebelando contra ele, mas também foi muito dolorido ter o seu conselheiro pessoal, o seu amigo íntimo, se voltando contra ele, se aliando ao seu filho que se tornara agora um inimigo, querendo buscar a sua morte. Então a traição dói. A deslealdade dói. No salmo passado, ele sofria pelo desprezo também, pela traição daqueles que se voltavam contra ele, que eram da sua tribo, do seu povo, e o traíam. Quando ele fugia de Saul, se escondia e o povo traía. Até aqueles que ele havia livrado chegava para Saul e dizia: olha, Davi está em tal lugar. E lá ia o rei Saul em busca de Davi. Mas agora, em relação ao seu filho e também em relação ao seu grande amigo íntimo, Aitofel. Mas será que você está numa situação assim como Davi, porque ele sentiu-se triste, desamparado, quando ele começa o Salmo 55 clamando: dá ouvido à minha oração, ó Deus, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve, eu lamento na minha queixa e faço barulho, por causa da voz do inimigo, por causa da opressão do perverso, pois lança iniquidade sobre mim e com ira me odeiam. Meu coração está dolorido dentro de mim, e os terrores da morte recaíram sobre mim. Recaíram o terror, o tremor. Então é como se ele dissesse: Deus me esqueceu, Deus não está me vendo, Deus não está ouvindo. Será possível que eu estou passando por toda essa aflição? Mas ele clamava: Deus, ouve, dá ouvido, me ajuda. Não escondas de mim, da minha súplica, não te escondas. Atende-me, responde-me. É um clamor de desespero, é um clamor de pânico. E quantas vezes na vida nos encontramos numa situação onde olhamos para um lado e para o outro e não vemos saída. Muitas vezes a depressão rodeia. Quando buscamos a solução e não encontramos, oramos e não ouvimos a resposta de Deus, mas devemos lembrar que Deus trabalha por aqueles que nele esperam e que Deus está atento a tudo. Devemos lembrar que Deus não está alheio à nossa vida, pois somos criação dele, somos meninas dos seus olhos. Deus está atento, mas às vezes olhamos de um lado para o outro e não vemos solução. Mas no verso 6 ele diz: se eu tivesse asas como pomba, porque então eu voaria para longe e ficaria descansado.
E então eu vaguearia longe e permaneceria no deserto, Selá, uma pausa para meditação, para reflexão. Ele queria uma solução rápida, porque a pomba, ela voa rapidamente. Muitas vezes a pomba está paradinha num lugar e lá vem um carro ou alguma pessoa que se aproxima e ela voa rapidamente. E era isso que ele buscava, uma fuga, uma solução rápida. Buscando sossego, ele disse: eu ficaria descansado. Mas fugir seria a melhor opção? Porque Davi, nesse salmo, nessa época, nesse acontecido, ele fugiu pelo desespero. Ele sabia que matariam o seu filho, matariam também Aitofel, porque estava lutando contra ele, estava rebelando-se contra ele. Mas o que ele fez? Ele não queria ver, presenciar a morte do seu filho. Fugiu, mas não adiantou nada. Mataram a si mesmo o seu filho. Então fugir não é o melhor remédio. Fugir porque ele estava com o coração dolorido dentro dele. Será que fugir para o deserto, ficar lá escondido, ele estaria sossegado? Não. Muitas vezes queremos fugir do problema, mas aonde estivermos, o problema vai nos acompanhar. Porque está no coração, mesmo estando na casa, na igreja, na família, onde esteja o problema, mas é onde que ele está nos afligindo, é no nosso coração, é lá onde dói o desprezo, é lá onde dói a dor da traição, é lá onde dói a tristeza, a angústia, o medo, o pavor, é lá onde dói, é no coração. Então não adiantaria. E ele disse ainda no 8, eu apreciaria a minha fuga da tempestade, do vento e da tormenta. Mas ele, nesse momento, esqueceu que Deus é o refúgio. Mas o bom é que Davi, ele fazia esse clamor, ele lamentava, ele fazia essas lamentações, mas depois ele mesmo puxava a sua alma para a confiança, lembrando que Deus é o refúgio e fortaleza daqueles que nele confiam. E ele diz que no 12, ele diz assim: pois não foi um inimigo que me envergonhou, então eu poderia ter suportado. Porque se somos traídos, se somos afrontados por pessoas que não nos conhecem, que não são da nossa convivência, então é mais fácil suportar. Mas quando é alguém da nossa própria casa, da nossa família, da nossa igreja, da nossa comunidade, da nossa vida social, aí a coisa fica bem difícil. E ele diz: nem foi aquele que me odiava que se engrandeceu contra mim. Então eu teria me escondido. Mas era alguém que tinha comunhão com ele, que comungava do seu dia a dia, da sua vida pessoal. E ele diz no 13: mas fosse tu, homem meu igual, meu guia e meu conhecido, ou seja, meu amigo, meu conselheiro pessoal. E ele diz que tomavam conselho juntos, tomavam o doce conselho juntos e andavam juntos para a casa de Deus em companhia. Era íntimo dele. Por isso que doía muito. Mas depois de toda essa lamentação, ele disse no verso 16: quanto a mim, clamarei a Deus e o Senhor me salvará. Glória a Deus. Mesmo com toda a dor, precisamos dizer à nossa alma que Deus é a solução, que Deus é a nossa salvação, que Ele é o nosso socorro, é o nosso refúgio e Ele não está alheio. É ter a certeza, como disse lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, verso 7, louvado seja Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vós. Precisamos lembrar a todo instante que Deus cuida de nós. Precisamos lançar sobre Ele os nossos medos, as nossas culpas, as nossas dores, a nossa aflição, a nossa depressão, a dor do coração, o desespero.
Precisamos disso. E ele diz, ele livrou em paz a alma da batalha que era contra mim, pois haviam muitos comigo. Deus ouvirá e os afligirá. E aí diz assim, no verso 21, as palavras de sua boca eram mais suaves do que a manteiga, mas a guerra estava no seu coração. Quantas vezes pessoas que nos falam mansamente, diz ainda, as palavras eram mais macias do que o azeite, no entanto eram espadas desembainhadas. Pessoas que chegam falando mansinho e nós até depositamos nela a confiança, mas no fundo elas nos traem. Mas nós precisamos lembrar que Deus não nos trai. Ele é fiel e justo, Ele é o amigo fiel, Ele é aquele que responde no tempo certo, Ele é aquele que traz a solução. E Ele diz, lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo sofra ou seja abalado. Precisamos lançar sobre Deus o nosso fardo, aquilo que está nos pesando, que está nos massacrando. Nós precisamos lembrar, porque Deus, Ele está sempre atento, mas nós, em 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. O 18 diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. O 19 diz, não apagueis o Espírito. O Espírito Santo de Deus é o que se move dentro de nós. Precisamos estar orando sem cessar, mas também não precisamos lamentar sem cessar. Precisamos depositar em Deus as nossas dores, as nossas lamentações, mas em seguida lembrar quem é Ele. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Deus se alegra quando damos graça, quando estamos atentos à sua palavra. Em Efésios 2:20 diz que o Espírito Santo, ele edifica-nos para a habitação de Deus. No 4:30 diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Tessalonicenses 5:19 diz, não apagueis o Espírito. A função do Espírito Santo em nós é nos conscientizar da justiça, do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque precisamos lembrar que somos pecadores. Da justiça, porque toda justiça vem de Deus. E do juízo, porque Deus traz a juízo tanto os bons como os maus. Mas o Espírito Santo traz-nos a consciência de que Jesus é a solução. Deus, Ele enviou seu Filho amado Jesus e Ele veio para pagar por nós as nossas culpas, os nossos pecados, mas é pela fé, porque o justo vive da fé. Então o remédio para toda essa aflição, para todo esse mal é a fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê. É na fé que temos confiança em Deus. O Espírito Santo em nós, ele tem a função também de lembrar-nos que Ele é o Consolador, pois Jesus subiu ao céu e disse, eu vos deixarei um Consolador. Ele é aquele que nos inspira, é aquele que intercede por nós quando não temos palavras para expressar a nossa dor. Mas o Espírito Santo, ele não pode ser apagado, porque quando nós entristecemos a Deus, apagamos a função do Espírito Santo, ou seja, a unção do Espírito Santo. Mas precisamos trazer a razão de nós mesmos. Por que razão estamos sofrendo? Será que a razão está fora de nós ou está dentro de nós? Por que eu estou sofrendo? O que está acontecendo? O que fizeram comigo? Será que eu estou sofrendo pelo que fizeram comigo ou pelo que está dentro de mim? Então precisamos observar, parar um pouco para meditar, parar um pouco para refletir. O que eu estou sofrendo? Por que eu estou sofrendo? Quem é que está comigo? Deus está comigo. Que reação eu vou ter? Fugir? Não adianta. Fugir de um casamento que não vai bem? Fugir da doença? Não tem como. Fugir da situação financeira? Fugir da situação que nos rodeia? Fugir do problema? Não adianta. Adianta entregar na mão de Deus com confiança. Adianta clamar, porque Ele ouve aquele que clama com confiança.
encarar a situação, buscar de Deus uma resposta. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Disse lá em Jeremias 33:3. Precisamos encarar a situação e procurar acalmar um pouco a nossa mente, porque fugir não adianta. Adianta encarar. Não entregar os pontos. Não adianta entregar os pontos. Não é preciso, não é necessário entregar os pontos, porque temos um Deus grande. O remédio é a fé. A fé nele, porque ele tem a paz que excede a todo entendimento. E essa paz é ele, Jesus. É a nossa consciência, é o Espírito Santo em nós. E o que é paz? Paz não é ausência de conflito, é como a gente se comporta no conflito, é o que a gente sente, é eu conseguir sentir a serenidade, é acalmar um pouco o meu espírito, a minha alma e pedir a Deus a resposta, o socorro, saber ter a confiança que Ele é justo e fiel e Ele não me faltará. Como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, não me faltará. Ele estará sempre comigo. Então, nessa fé, podemos ter essa calmaria, essa tranquilidade. Como? Diante de tudo que eu estou passando, dentro dessa dor, lembra do teu Criador, lembra-te do teu Deus, lembra que Ele é a tua força, Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza. Ele é a solução. Quando eu me lembro disso, eu posso acalmar a minha alma um pouco e louvar a Deus em meio à dor, em meio à tristeza. E nessa atitude de louvor, de confiança, de fé, nós vamos acalmar a mente para ouvir de Deus a resposta. Ele há de mostrar uma solução, ele há de mostrar uma saída, ele há de mostrar a estratégia. Ele vai chegar com a resposta, com a vitória. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça para que possamos estar confiantes, mas que a nossa vida, assim como o Espírito Santo vem para nos ajudar em tudo, ele vem também para mostrar qual é a nossa função aqui no mundo, que possamos cumprir a nossa missão, cumprir a vontade de Deus para a nossa vida, estar com o nosso projeto, nossos planos alinhados aos planos de Deus. Toda a vontade de Deus é boa, Ele está contigo, não desanima, não entrega os pontos, confia no Senhor. Que Deus nos abençoe. Um beijo no seu coração.